Shalom, shalom, pessoal. Eu sou a professora Vivian Lopes, física, astrofísica, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada pelo livro de Apocalipse, agora no capítulo 17. Para esse estudo, eu vou utilizar hoje a leitura, como nós temos feito, em todos os nossos encontros, ler um capítulo inteiro. Hoje eu vou usar a nova versão transformadora. Eu ainda não conheço muito bem essa versão, mas eu faço a minha tira-teima, no texto grego original, tá? Aqui no Novo Testamento Interlinear do Paulo Gomes e Odair Olivetti, da editora Cultura Cristã, que usa o texto grego majoritário, o melhor texto grego que existe, tá bom? Eu utilizei também, tive um insight lendo a lição desse trimestre da Escola Sabatina. Eu utilizei esse livro que eu já li há bastante tempo, do pastor Arlindo Mendes, que foi também médico, da Libertação à Cura Total, já que nós vamos falar um pouquinho de espíritos, que atuam na área da sexualidade. Como é o assunto desse capítulo, A Mulher Montada na Besta, esses livros do Dave Hunt, tá? A Mulher Montada na Besta, que eu já li há bastante tempo, o volume 1, volume 2, estou lendo e recomendo fortemente, tá? Especialmente para quem quer saber mais sobre a participação da Igreja Romana no Holocausto, tá? Então, é uma grande referência, tá certo? E o meu comentário que eu mais utilizei foi o Wiersbe, tá? No livro de Apocalipse. Hoje o nosso estudo vai ser um pouquinho diferente dos outros, você já vai ver por quê. Vamos começar então? Apocalipse capítulo 17. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que governa sobre muitas águas. Então, o apóstolo João, já bem idoso, bem velhinho, ele estava exilado na ilha de Patmos, como vocês que acompanham esses meus vídeos já sabem muito bem. E ele teve uma série de visões, até que chegou na visão do derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre os filhos da iniquidade, Então, com certeza, os filhos de Deus não vão estar mais aqui naqueles juízos, porque eles não são juízos para nós, que tememos a Deus. Então, depois que esses 7 anjos derramaram as 7 taças, eu até, nesse vídeo que eu discorri sobre as 7 taças, eu discorri um pouco sobre essa palavra taça, que talvez até a tradução mais adequada seria um pequeno frasco, como esse aqui, que a minha igreja usou nessa época de pandemia para a Santa Ceia. Tá? Então, esse é o contexto. Ele viu os 7 anjos que derramaram as 7 taças, e agora ele tem uma outra visão. Um daqueles 7 anjos, chega para ele e fala: vem comigo, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. E olha só, essa prostituta, ela é uma líder. Olha só, ela governa sobre muitas águas. Eu já li todo o capítulo, então vou adiantar, que todos os símbolos eles são explicados aqui no próprio capítulo. E alguns símbolos também já foram citados em capítulos anteriores, e a gente junta tudo e já consegue ter um bom panorama dos eventos futuros, tá? Vamos saber mais quem que é essa mulher. Verso 2. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então, ela governa sobre muitas águas. Os reis da terra, então são os grandes líderes de toda a terra, se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Ela é uma prostituta, ela é obscena, ela é imoral, tá? E ela exerceu uma influência nos reis, que eles ficaram embriagados pela sua imoralidade. Aliás, eu não conheço ninguém que faz nada bom bêbado, Sempre destrói a família. Lembro que uma vez eu entrei num bar para comprar, na época eu usava ficha telefônica,
e tinha um bêbado lá querendo me dar o celular dele. Toma pra você, toma. Né? Ou seja, é patético, é ridículo, e numa dessa o cara perde bens até, né? Se ele se encontrar com uma pessoa inescrupulosa. Verso 3. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Tá? Então agora ele não está no céu, ele está no deserto, o apóstolo, né? Yohanan, João. Onde vi uma mulher montada numa besta vermelha. Olha só, existe um identificador aqui para esse animal, para esse monstro, né? Ele é vermelho. Então a mulher está montada, a mulher é uma prostituta, e ela está montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos procurar visualizar um pouquinho. Tá? Preparei uns slides aqui. Pronto, só para ter uma imagética melhor aí na nossa mente. Tá? Então isso aqui é uma figura de 2 bestas, né? A besta que emerge da terra, a besta que emerge no mar, mas só quero destacar aqui esse dragão vermelho aqui, esse monstro vermelho, né? Então, se você olhar mais detalhadamente na figura, você vai ver que ele tem 7 cabeças e no total ele tem 10 chifres. Uma cabeça tem 4 chifres, né? As demais têm 1 chifre, tá? E eles são reis, né? Porque tem uma coroa na cabeça, né? Enfim, esse detalhe é muito importante. O monstro é vermelho. E vale dizer que a melhor interpretação da Bíblia é a interpretação literal. A palavra de Deus quer dizer o que ela diz. Isaac Newton, ele escreveu que no final dos tempos, né, ia haver muita disputa por causa da literalidade das escrituras, porque pessoas iriam defender as escrituras literalmente, o que ele fazia, e eu também faço. Essa citação está aqui na minha apostila, Breve Introdução à Bibliologia e Escatologia de Daniel, capítulo 9, tá? Logo na introdução, e acho que eu vou ler logo. Pronto, olha só. Perto do fim, perto do tempo do fim, surgirá um grupo de homens que voltará a sua atenção para as profecias e insistirá na sua interpretação literal no meio de muito clamor e oposição. Tá? Então Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre qualquer outro tema, e a contribuição dele, né, para a civilização é imensa, é quase incalculável, né? E ele, que foi um grande estudioso da palavra de Deus, né, eu vejo nele um dom profético, né? É o que está acontecendo. Você tem hoje faculdades teológicas formando teólogos liberais, que o que mais fazem é distorcer as escrituras, o que a própria escritura profetizou que seria um sinal do tempo do fim. Isso se chama apostasia, que é o desvio da fé. O que eles estão fazendo é chamar Deus de mentiroso, e o pai da mentira é o diabo, né? Então, como que alguém vai escapar, né, insultando a Deus? Você insultar uma pessoa, né, hoje, né, você já pode ir para o tribunal e pagar bem caro. Imagina você insultar quem criou todas as coisas. Só pode ser completamente louco, né? Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. Então, olha só que um detalhe. A mulher, ela está no deserto. João está no deserto. Por que ele está no deserto? Eu não sei. Mas ali a gente vê que é uma cena onde você vai ver as coisas como elas realmente são, né? Não vai ter uma beleza, assim, para disfarçar, né? Então a mulher está montada numa besta vermelha. A mulher também está vestida de vermelho, tá? Vestida de púrpura e vermelho, né? Um vermelho escuro e um vermelho vivo. E enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Então essa mulher, ela não se veste pobremente, não. Ela se veste de maneira muito rica. E ela é obscena. E nós vamos trabalhar essa palavra que aparece aqui. Então ela segura um cálice de ouro na mão. E o cálice está cheio de tranqueira, de coisa podre, né? O cálice dela está cheio aqui de abominações, né?
E a gente vai ver qual que é a palavra que a Bíblia usou, vamos a fundo nela, tá? E das impurezas, das suas obscenidades, das suas imoralidades. Então a gente vê que existe uma superposição aí dessa riqueza com o comportamento obsceno dessa prostituta que se relaciona com os reis da terra, né? Por definição, o que é prostituição? Prostituição é se vender, não é? Se vender para você conseguir alguma coisa, né? Algum favor em troca, né? Ou dinheiro, ou posição. Prostituição, então, é a venda, né, de si próprio. Está se vendendo, né? Se vendeu. Vamos ver os slides aqui. Antes de eu continuar, na minha apostila, que você pode baixar gratuitamente, e no último slide eu vou dar o endereço, nós vimos que Deus determinou um tempo para o tratamento de Israel. E com esse tempo está ligada a história do mundo inteiro. São 70 períodos de 7, tá? 70 períodos de 7 anos. E esse líder, ele vai aparecer nesse último período de 7, que é muito interessante, vai começar com um tratado. Então, antes de continuar a leitura, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou falar sobre esse carinha aqui, um inglês chamado Thomas Hobbes. E ele escreveu uma obra que quem conhece a Bíblia, né, você vai ficar atônito. Quando você lê aquilo, você vai ver claramente que ele está querendo trazer para o mundo, ele fez toda uma filosofia, né, uma ideologia, que é para trazer esse líder que a Bíblia diz quem é. Que é esse dragão vermelho aí. Tá? Então esse Thomas Hobbes, em 1651, ele publicou uma obra onde ele pregou que as pessoas deveriam se sujeitar a um único governo. Todas as pessoas deveriam se sujeitar a um único governo, né? Onde todas as suas vontades fosse reduzida a uma só vontade. Então essas pessoas, elas vão abrir mão, presta atenção, abrir mão dos seus direitos. Né? Que tipo de gente que pede isso, senão gente que não tem vergonha na cara? Abre mão de todos os seus direitos, abra mão da sua liberdade. Gente, liberdade a gente conquista a preço de sangue, a preço da própria vida, não é? Mas ele está dizendo assim, ó, abra mão das suas vontades, abra mão dos seus direitos em troca de uma suposta paz e segurança. Né? Isso acabaria com os temores do povo, né? E ele deu um nome para esse líder. Esse líder ele chamou de Leviatã no modelo dele. Mas, sabe qual é o livro que fala desse Leviatã? É a Bíblia. A Bíblia, no livro de Jó, fala de um grande monstro marinho chamado Leviatã. Tá? E para quem aí entende de batalha espiritual, Leviatã ele é um demônio, né, de alta patente, né, onde ele realmente atua no nível de uma governança global e ele habita nas águas, tá? Então ele chamou esse homem de Leviatã. E essa imagem aqui do lado é a capa do livro dele. Então, só de você olhar a capa, e se você conhece a Bíblia, especialmente Apocalipse capítulo 17, que nós estamos estudando hoje, você vai ver que ele está falando aqui do anticristo. Olha esse homem atrás aqui dessas montanhas, né? Ele está acima de tudo, né? E tem mais, né? Esse sujeito, esse líder global, né? Ele não estaria sujeito às suas próprias leis. E o Thomas Hobbes diz que isso seria porque ele precisa de soberania, né? Ou seja, é a definição da mentira, a definição do engano, a definição da hipocrisia, né? Isso é a mesma coisa de eu morar num condomínio, né? De alguém morar num condomínio e tá lá no regulamento, é proibido buzinar, né? E a pessoa tá no comando do condomínio, tá na administração e buzina. Quer dizer, a regra vale para os outros e para ela não, né? Isso é coisa de quem não tem vergonha na cara. Então é exatamente esse tipo, esse é o caráter desse Leviatã. Ele não tem vergonha nenhuma. E eu tô falando assim em termos bem claros, que é para chocar mesmo, porque essa é a verdade. A verdade, né,
completamente exposta, né? A verdade é luz, né? Então a verdade é isso aí, né? Então, na pregação do Thomas Hobbes, o povo, ele vai fazer uma transferência de poder do povo para esse soberano. E ele próprio deu o nome dessa transferência de poder, que se chama aliança. Gente, isso é estonteante, porque quando você lê na Bíblia, lá em Daniel, capítulo 9, que é o motivo, né, principal dessa apostila que eu escrevi, então, quando começa a última semana, o último período, né, desse cumprimento profético, desse tratamento com Israel, ele começa com um tratado, né? Então ele começa assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, vamos voltar aqui, né? Então, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, olha aqui, antes dessas 70 semanas, uma semana. Então, essa semana final começa com uma aliança, né? O que os comentaristas acreditam, muitos comentaristas, e eu acho muito plausível, que seja uma aliança de paz com Israel, né? Então, muitos fazendo uma aliança de paz com Israel, uma falsa aliança dirigida por esse líder global. Como você sabe, Israel aí está num conflito, né, milenar sempre, né? Nunca quiseram que a gente estivesse na nossa própria terra. Quando a ONU, em 1948, designou que Israel voltaria, como de fato voltou para sua terra, mas ela deu só um pedaço da terra, né, que Israel ocupou, e a maior parte só deserto. Israel transformou isso, né? Mas enfim, em poucas horas já você tinha uma liga árabe invadindo ali, tá? E mesmo assim Israel venceu, né? Então você vê que tem uma força maior, né? Humanamente isso é impossível, né? Então os exércitos do mundo inteiro estudam essas guerras de Israel, né? Como? Né? É Deus. Porque o nome de Deus está no nome de Israel. Deus colocou o nome dele próprio no nome de Israel. É um sinal, né? O maior sinal, garantia, né, de que Israel é inextinguível. Israel é para sempre. Não é? Então, quando você vê a capa desse livro, quem conhece a Bíblia, né, já vê que ele preparou uma filosofia para trazer o anticristo, tá? E quando você lê, é só essa porção de asneiras aí, terrível, né? Onde as pessoas elas vão dizer assim: nós queremos ser escravos. Em outras palavras, é isso. Nós queremos ser escravos em troca da paz, né? Só que não vai haver paz. É uma falsa paz, é uma mentira. Ele é o pai da mentira. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia já nos alertou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 4. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor, né, a vinda do Senhor Jesus, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha só, gente, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Né? Então, o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, nos deu sinais da sua vinda, sinais nos céus, né? Sinais na terra, sinais no mar, nas águas. O mundo vai ficar, né, assim, bobo, né, de ver a violência do mar, né? Como o mar vai ficar muito agitado ainda. Né? Então, esses tsunamis aí que a gente já está vendo é só uma amostra, né? O mundo vai ficar estarrecido com o que virá. Então, guerras, rumores de guerras, pestes, né? Nós estamos no meio de uma aí que deixa os cientistas assim estarrecidos, né? Esse vírus Covid-19. E tantas outras coisas. Então, tudo está se cumprindo.
né? Eu já peguei táxi com algumas pessoas, alguns motoristas que me falaram, olha, eu não queria saber de Deus, mas vendo o que está acontecendo com o mundo, eu voltei para Deus. Palavras deles próprios, né? Glórias a Deus que a verdade encontrou lugar no coração deles. É a melhor escolha que alguém pode fazer na vida, é acolher a verdade em seu coração. Vai se dar muito bem. Glórias a Jesus. Então aí está a imagem da besta, ela é vermelha, tá? Como o dragão que está por trás dela, que é Satanás, que é vermelho. Isso não é uma figura, uma imagem pictórica, não. Essa é a verdade. Eu lembro que uma vez, vou até falar mais perto aqui, uma vez eu estava numa ministração com a pastora Neuza Itioca, que é uma grande líder na área de libertação, né? Batalha espiritual. Ela estava dando uma palestra, estava havendo uma ministração de libertação aí. E durante essa ministração, eu tive uma visão, tá? Eu não sou de ter muitas visões, eu nem sei se eu tenho esse dom de visão, mas naquela hora eu tive uma visão, que foi uma serpente bem grossa assim, de cor vermelha e preta, camada preta, camada vermelha, camada preta, muito grossa mesmo ela era, e as cores muito brilhantes, né? A cor era muito brilhante mesmo. Então eu vi essa serpente, né? A minha direita, tá? Ela estava assim na frente, assim. Então foi uma coisa assim, né? Eu até fiquei doente depois que eu tive essa visão, né? Tive febre, fiquei doente mesmo, de cama mesmo, após ver aquilo. Então são coisas reais, tá? Se a Bíblia deu a cor, é porque ela quer que você saiba dessa coisa. E existe então uma manifestação no mundo físico associado a essa cor desse dragão e dessa besta, tá? Já vamos falar sobre isso. Como a gente viu aqui no verso 4, essa besta ela é vermelha. Então a palavra é escarlate, que é um vermelho vivo. E a mulher, a prostituta que está montada em cima dessa besta, ela também está vestida de vermelho, de púrpura, que é o vermelho escuro, e de escarlate, tá? Agora vamos ver um outro verso bíblico, no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então, Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo. Esse livro de Apocalipse foi escrito em 95, 96, depois de Cristo. Inclusive, Jerusalém já havia sido destruída, né? Há umas dezenas de anos, quando o livro de Apocalipse foi escrito. Então, nem o povo, nem os judeus estavam mais em Jerusalém, tá? Então, assim, a diferença, né, de muitos séculos. E você está vendo aí, falando a mesma coisa, né? Aí você pode me perguntar, mas pecado tem cor? Né? Pecado não é uma coisa abstrata? Existe, né? Blaise Pascal escreveu isso, foi um grande cientista, né, que acabou deixando de escrever sobre esse mundo material para se dedicar só às coisas espirituais, de tão fascinado que ele ficou, né, descobriu um oceano infinitamente maior, né. Ele escreveu, né, existem mais coisas entre os céus e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então fique com o que a Bíblia está dizendo. A gente não entende agora, mas um dia certamente poderemos entender, né, se o Senhor não nos revelar aqui, nos revelará no mundo por vir, tá? Mas existe uma identificação, tá, no mundo espiritual com esse vermelho do dragão, da besta, que se manifesta no mundo físico, tá? Então você vê que a prostituta está vestida de vermelho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Por exemplo, a palavra bordel. Bordel é um local de prostituição. Ela vem da palavra francesa Bordeaux, que é vermelho, né, em português. A pombagira, que é uma entidade, né, para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós chamamos de demônio, né? Ela é conhecida como um Exu feminino,
no meio da Umbanda, né? Mas nós sabemos que é um demônio de prostituição e que leva homens ao homossexualismo, né? Já ouvi o testemunho de uma mulher que diz que o marido estava andando dentro de casa, ou era uma outra pessoa, era um homem, e de repente baixava isso nele, ele colocava a mão na cintura, desmunhecava e dava aquela risada escabrosa, né? No momento que esse espírito, esse demônio, né, incorporava nele, tá? Então, essa pombagira, que no livro aqui do pastor Arlindo Mendes vai falar sobre essas cores, né, preto e vermelho associadas à sexualidade, ela se materializa, essa entidade que aparece como uma mulher, né? Ela se materializa vestindo vermelho, ou preto, ou ambos, tá? Mas sempre associada com essa cor, né? Uma roupa sensual vermelha. No Brasil, os cabarés também eram chamados, ou ainda são chamados, né, de Casa da Luz Vermelha. Tá? No Brasil, no Japão e na China, esses prostíbulos, né, eram identificados com uma lamparina vermelha. Tá? Um bordel francês que é muito famoso, chamado Moulin Rouge, né, moinho vermelho, né? Então, vermelho e preto são cores sem a menor sombra de dúvida associado ao prazer carnal sem compromisso, né? O prazer carnal, sádico e escabroso, enfim, de deixar a sua mulher, de traí-la num bordel com prostituta, tá? E, enfim, essa coisa sem compromisso, ao contrário do branco, né? Que é a cor associada ao casamento. Branco é a cor associada à aliança, à lua de mel, né? Com compromisso, né? Uma coisa bonita e pura e tal, né? Não tem nada a ver com aquele vermelho estonteante que deixa a mente, aí eu vou usar a palavra, né? Inebriada, como se estivesse drogada. Enfim, tudo isso para tirar do seu estado, para te deixar num estado mais excitado possível, né? Num estado alterado, né? E nesse meio rola muito o quê? Drogas, né? Bebedeiras, né? Acho que ninguém vai nesses lugares para ficar sóbrio, né? Então, eles se embebedam e ali... Aliás, tem uma pesquisa que eu encontrei há poucos dias, né? Então, é sabido que vou até mudar aqui. Que o homem que bebe, né, ele começa a ficar, o seu corpo, né, começa a feminizar, né, feminização masculina, começa a crescer os seios e tal. Isso é uma sequela, uma consequência do abuso de álcool, né, e o alcoolismo, né, já é a forma frequente do abuso de álcool. Um único abuso de álcool na vida pode matar a pessoa e ela pode levar mais dezenas juntos, não é? Teve um acidente aí, eu lembro desse caso, que um motorista bêbado jogou o carro em cima de 60 pessoas, né? E o alcoolismo é uma coisa continuada. Então, eu fiz uma coisa e vou pedir para vocês seguirem esse exemplo, né? Eu mandei para um deputado lá na Câmara Federal, né? Uma proposta para dificultar a vida da indústria de bebida alcoólica. Tá? Nos Estados Unidos tinha a lei seca, o Kennedy, interessado em favorecer as indústrias, essa indústria da bebida alcoólica que procura cooptar pessoas, né? A indústria da bebida alcoólica não quer que ninguém pare de beber, ela quer ao contrário, né? Que mais viciados entrem, né, no time dela para ela lucrar com isso. Né? Então, faz parte disso aqui, né? Então, essa politicalha, né, é a grande prostituta, é toda a influência da grande prostituta. Aqui não está dizendo que ela se prostitui com os reis da terra, então está no Senado, está na Câmara, né? Tá onde tem liderança, então está lá para corromper, para subornar, né, para fazer negociatas, corrupção, né? E isso, né, frequentemente, né, existem o quê? Drogas envolvidas, sexo imoral, obscenidades, a indústria da pornografia, né, tudo isso trabalha junto, né? Certamente aquelas pessoas, né, atores,
pornográficos, enfim, muitos estão fazendo aquelas coisas lá, tendo colocado a mente num estado alterado. O Espírito Santo não faz isso. Satanás faz isso, né? Satanás quer que a mente, que a nossa mente fique o mais fora possível para que ele entre, né? Diminuir essa força mental para que ele entre. Mas o Espírito Santo não, né? O Espírito Santo fala comigo, né? Quanto mais sóbria, melhor, não é? Ele está falando conosco, né? Então vamos continuar. Essa palavra que está aqui, a prostituta, ela segura um cálice cheia de abominações. A palavra no grego, tá? É bdelugmaton. Bdelugmaton. Essa é uma palavra interessante da gente conhecer. Então a prostituta está com um cálice cheio de bdelugmaton, que são abominações, que são coisas repugnantes. É repugnante o que tem lá dentro. Então esse vinho, essa bebida, né, ela é repugnante, né? Leva as pessoas a fazerem essas coisas horríveis, tá? Essas imundícias, né? Então essa palavra, ela é uma palavra plural, né? Bdelugmaton são coisas repugnantes, abominações no plural. Então revela que não é uma abominação, só é uma extensão de atividades repugnantes, né? Que faz Deus assim vomitar, né? Tem vontade de vomitar, não é? Por quê? Os espíritos de idolatria, eles levam à abominação, à imundície. Lembra do exemplo que eu contei da pombagira que incorpora, né, que desce lá no homem e ele fica efeminado, né? Então, são espíritos de idolatria que levam à imundície, que levam à abominação, como foi bem caracterizado pelos profetas judeus. Então, a palavra hebraica correspondente a esse grego de bdelugmaton, né, está associada à prostituição, à abominação, com a idolatria, né? Na Bíblia, a idolatria ela é chamada de prostituição, mas é uma coisa literal mesmo, porque esses espíritos de idolatria levam à abominação e à imundície, sem sombra de dúvidas. Então, a raiz de bdelugmaton é bdelugma, que é um substantivo, né, coisas repugnantes. Bdeluktos, que já é um adjetivo, né? Significa detestável, significa vil. E olha só que coisa interessante. Bdelugma aparece 6 vezes. 6, né? Número de homem. Aparece 6 vezes no Novo Testamento. É uma palavra grega, portanto ela não aparece no chamado Antigo Testamento, mas você tem o equivalente hebraico, né, para essa palavra que é abominação, e já vamos ver onde ela aparece. Então, das 6 vezes que essa palavra, para coisa repugnante, para abominação, aparece no Novo Testamento, 3 são aqui no livro de Apocalipse, 50%. Né? Então, quando a gente vê no início da Bíblia, né, que Deus criou o primeiro casal, colocou num jardim lindo, aquela coisa bonita, né, e esse casal pecou. E quando a gente chega no último livro da Bíblia, né, o que a gente encontra? É isso aqui. É a mulher prostituta em total contraste com a mulher pura, né, com a noiva de Adão, com a esposa de Adão, com a noiva de Cristo. Essa mulher não tem nada a ver com essa mulher pura. Ela é sádica, ela é vil, ela se prostitui, ela é assassina, né, ela se prostitui. Né, acabei de dar um exemplo aí, né, por exemplo, essa indústria que quer cooptar pessoas para serem viciadas, né? Você tem uma indústria, essa já está à tona, né? Mas você tem uma indústria que está debaixo aí dos lençóis, que é a indústria das drogas, e eles estão doidos para legalizar as drogas. Eu sempre digo isso, fique de olho, né, nesses legisladores que querem a legalização de drogas. Quem está por trás deles? Quem é que tem esse interesse? Né? E será que eles vão defender isso de graça? Não é? Os Estados Unidos legalizou a maconha para fins recreacionais em alguns estados e o resultado já está sendo divulgado. Você já tem praças cheinhas
de jovens caídos em plena luz do dia. É uma pandemia. Aliás, a palavra é essa, viu? Isso em artigo científico. Pandemia. Né? O abuso de álcool é uma pandemia. Né? Só que ele não é divulgado. Por quê? Porque não existe interesse em que se divulgue isso. Né? Então se divulga muito a pandemia do Covid-19. Mas o termo técnico, científico do que ocorre com o abuso de álcool hoje também é pandemia. Tá? Vamos quebrar esse silêncio aí, cobra dos legisladores do seu estado. Né? Olha, vamos fazer alguma coisa para diminuir isso. Né? São vidas que são poupadas. Muito bem, vou continuar. Então, o equivalente hebraico de bidelugmaton, dessa palavra grega que aparece aqui para o que essa prostituta segura, né? No hebraico, o que quer dizer essa palavra? Quer dizer coisas cerimonialmente impuras. Eu coloquei a referência aqui, você checa depois se você quiser. Levítico 5, versos 2, Levítico 5, verso 2, Levítico 7, verso 21, Levítico capítulo 11, versos 10 a 13. Então, por exemplo, nós temos, né, as leis dietéticas. Nós não comemos carne de porco, nós não comemos, né, uma grande gama de insetos, né? Então, Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Então, nós somos a imagem de Deus, nós não vamos comer coisas imundas, né? Que elas têm a função delas na natureza, mas não é para servir de alimentação humana. Então, essas coisas, tampouco, né, que não servem para a nossa alimentação, podem ser oferecidas no altar do Senhor. Então, comida estranha, fogo estranho, né, jamais será tolerado no altar do Senhor. Inclusive, o sacerdote que fez isso, né, os 2 filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, e quando a gente lê o texto bíblico, a gente infere que eles estavam bêbados. Quando fizeram isso, eles foram punidos imediatamente com a morte. O Senhor os matou ali. Então, não brinque com Deus, né? Não leve, né, a iniquidade para o altar do Senhor. Né, e que é um templo melhor para o Senhor do que nós mesmos, o nosso corpo. Essa palavra também está associada a práticas idólatras pagãs, abomináveis a Deus, como o sacrifício humano. Então, o sacrifício humano é simplesmente detestável, é uma abominação para Deus. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso é uma coisa totalmente proibida na Bíblia. Infelizmente, Israel praticou isso por um tempo, né? Quem foi idólatra em Israel copiou isso de outras nações, então eles ofereciam as crianças a Moloque. É sempre os mais frágeis, os mais indefesos que são oferecidos, né? Pelos covardes, né? Não é aquele guerreiro de 2 metros de altura que vai em sacrifício. Quem vai é o bebezinho. E isso não está acontecendo hoje. Você sabe qual é a maior causa de aborto no mundo? Não são as doenças do coração. A maior causa de morte no mundo é o aborto, né? É o aborto. Que isso jamais seja legalizado no Brasil, né? Jamais isso será legal diante de Deus. Então você vê uma estrutura assassina, né? Uma cultura da morte sendo implantada e ela atinge os profissionais, né? Então um médico que não quer praticar isso, né? Então ele vai alegar motivo de consciência. Não, a minha consciência não me permite fazer isso. A enfermeira, né, e profissionais de saúde atuando no parto, né, que não querem fazer isso, eles vão alegar, não, a minha consciência não me permite fazer esse tipo de coisa, né? Nós cremos que isso é uma abominação, né? Mas uma lei, né, estão lutando, né? Já nos Estados Unidos existe esse conflito de pessoas sendo punidas porque não querem praticar o aborto. E não é só aborto. Então você tem a eutanásia, né? A pessoa está doente, e já sei de vários casos, né? Reino Unido, Bélgica, que está enfrentando muito esse problema, né? A pessoa não quer morrer, né? Ela está lá no hospital, não quer morrer, mas não estão nem perguntando para ela, simplesmente vai lá, desliga, vai lá, né? Então existe uma cultura, né, movida por um assassino sendo implantada no mundo, tá? E tudo isso ocorre com a influência dessa prostituta que está montada na besta, né? Nesse monstro escarlate aí. Então, essa palavra então, é usada para a prática de sacrifício humano. Essa palavra, né, bidelugmaton, o equivalente dela no hebraico, é usada para a relação sexual de um homem com outro homem.
o Senhor diz que isso é bidelugmaton, isso é uma abominação diante de Deus, e ela é usada também para rituais ocultistas, né? Eu não vou mostrar aqui, mas eu pesquisei, tá? Vasta gama de imagens, né? E elas são horríveis, né? Em forma de caveira, vestida de tudo quanto é jeito, né? Desses Exus, desses demônios associados, né? Com essa prática sexual. E nós sabemos, né? Que no satanismo, né? Toda reunião deles termina com orgia, toda, tá? Isso acontece, né? Porque você está transgredindo a lei de Deus, né? E quando você transgride a lei de Deus, você dá legalidade para que os demônios venham agir na sua vida. Então, quanto mais eles transgridem, mais demônios vêm sobre eles, tá? E é uma vida muito triste, mas você pode clamar a Jesus, porque é o único que pode te libertar de tudo isso e te dar a vida eterna, uma vida de delícias e de verdadeira paz, tá? Quem não tem Jesus, o resultado vai ser a morte eterna, o lago que arde com fogo e enxofre. Ah, mas como você pode acreditar nisso? Bom, como você pode não acreditar? Eu prefiro dar crédito na Bíblia, que sempre foi provada, tá? Inclusive, aliás, né, as maiores descobertas científicas aí que você tem sobre o universo, que foram divisores de água mesmo, e que deram contribuição para tantos outros ramos da ciência, vieram da Bíblia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E, aliás, quando o homem foi à lua, né? Isso foi lido lá, né? Foi lido do espaço esse verso. Quando o homem viu a terra, né? Do lado de fora, quando ele viu essa bola azul linda, ele leu, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aleluia, né? Glórias a Deus. Bom, e essa palavra, ela foi citada por nada mais, né, nada menos do que o próprio Senhor Yeshua, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus usou essa palavra, né, bidelugma, para descrever simplesmente o anticristo. Ele foi descrito como a bidelugma da desolação, a abominação da desolação. Então essa palavra se relaciona com o anticristo mesmo. Então, todas essas coisas que eu mencionei são caminhos para trazê-lo, né? Olha só a citação do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui ele está falando do templo, né? Esse templo não existe mais. Mas para se cumprir, então ele terá que existir, né? E então vai ser colocado uma abominação no lugar santo, tá? E isso aí provavelmente vai acontecer na metade da semana, na metade da última semana. Aqui em Apocalipse capítulo 13, nós já passamos por esse capítulo, certo? Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Mesma coisa. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. No verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, né? Então a besta, ela é arrogante. Ela é soberba e blasfema. Arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, 42 meses são 3 anos e meio, com meses de 30 dias, e a origem disso eu estou explicando na minha apostila e já expliquei em outros vídeos também. Em Apocalipse, capítulo 12, nós temos a visão da mulher e o dragão, tá? No verso 3, diz assim, verso 3 de Apocalipse 12: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, é ele próprio, esse que a gente está tratando aqui no capítulo 17 também, tá?
Bom, então aqui, ó, nessa, onde está uma semana aqui, né, que são 7 anos, então 3 anos e meio mais 3 anos e meio são 7 anos. Então a gente viu aqui que foi dada à besta a autoridade para agir durante 42 meses, que são 3 anos e meio. Então provavelmente são os últimos 3 anos e meio dessa última semana, né? Então a gente viu que essa semana começa com um tratado, em Daniel capítulo 9. Né, começa com uma aliança, ele fará aliança com muitos por uma semana, que é a última semana, certo? 69 já passaram, só você ler o capítulo, ele descreve, na época de Daniel isso ainda não tinha acontecido, né, o cumprimento das 69 semanas total, mas hoje as 69, né, já estão completamente cumpridas com a morte e ascensão do nosso Senhor Jesus. Então o que estamos esperando? Né, esperamos o Senhor Jesus. Então essa última semana vai começar aí com uma aliança, tá? Provavelmente uma aliança de muitos com Israel, tá? E aí a Bíblia diz que na metade da semana ele vai romper essa aliança, ele vai fazer cessar o sacrifício e vai colocar uma abominação no lugar santo no templo, tá? E a gente já viu lá em Apocalipse 13 que a besta ela tem uma imagem que é uma imagem assassina, que mata quem não a adora. Né, e talvez não é uma tecnologia de hoje ainda, mas já está bem próximo, né? Bem próximo. A gente tem robô e uma inteligência artificial aí, né, que já parece muito ser humano. Mas essa aí vai ser a imagem da besta. Deus não criou o homem à sua imagem, né? Satanás quer imitar, então, né, ele vai criar uma imagem dele, né, uma imagem assassina. Certo? Vamos voltar então. Apocalipse capítulo 17, então a mulher, a prostituta, então ela se veste ricamente, está adornada, né, com muitas coisas preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Verso 5, em sua testa estava escrito um nome misterioso, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações na terra. Aqui eu quero ressaltar uma diferença de tradução. Não sei se essa é a melhor tradução. Eu desconfio que não seja. Tá? Então, na sua testa estava escrito um nome. Tá? Quando eu olhei lá no original, o primeiro nome não é nome misterioso, sim. O primeiro nome que ele veio escrito é mistério. Tá? Mistério. Então aparece antes da palavra Babilônia, aparece mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aqui foi traduzido como escrito um nome misterioso. Tá? Seja como for, né? De qualquer forma, o mistério, essa Babilônia está envolvida com o ocultismo. Aliás, Babilônia é o berço do ocultismo. Não é? De onde que vem a Torre de Babel, né? Foi desse lugar aí onde foi erigido Babilônia, né? O local da confusão, onde eles construíram uma torre para afrontar a Deus. Então, essa mulher prostituta está profundamente envolvida com coisas secretas, né? Com aglomerações secretas, né? Ela não gosta da luz, né? Então ela planeja com os reis e negociatas em secreto, na escuridão. Tá? Então é uma coisa de mistério. Aliás, Babilônia tem a ver com religião de mistério. Veja que ela é a mãe das prostitutas, então ela tem uma cultura de prostituição, tá? E das abominações da terra, né? Então não é só de um local geográfico, é da terra inteira, tá? Então ela influencia o planeta inteiro, é esse demônio aí, tá? Vi que ela estava embriagada, olha a embriaguez aí, tá? Quem é que está interessado em embriagar o povo? Satanás, tá? Vi que ela estava embriagada, e para isso ele usa negociatas, né, com os líderes. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Então, existe uma doença psiquiátrica, né, que é conhecida como vampirismo. E isso é praticado pelos adeptos do satanismo, tá?
a tomar sangue humano, então isso é usado em rituais, né, de abominação. Né? E aqui ela está embriagada com o sangue dos santos, né? Ela assassina os santos, né? O sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada, né? Parece que ela dirige a besta, mas na verdade é a besta que a dirige, tá? É a besta que a leva para lá e para cá. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E no entanto, em breve subirá do abismo. Quem é que mora no abismo, né? Satanás, tá? Então, Satanás estava incorporado em um líder, tá? Que estava morto na época do apóstolo João. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Por quê? Porque o destino de Satanás, glórias a Jesus, são as trevas eternas e o lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia! Aleluia! Né? Grande mesmo é só Deus. Não há nome maior do que o nome de Deus. E tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Mas o Senhor vai permitir, então, que a humanidade conheça o reinado do mal absoluto. Tá? Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. Então vamos ver o que significa isso. Antes de você não tire conclusões precipitadas, tá? A Bíblia não permite a doutrina da reencarnação, tá? Existiu encarnação, né? O Senhor Jesus tomou a forma de carne. Ele veio em carne, ele se encarnou, tá? Mas esse negócio de ficar morre e encarna de novo, morre e encarna, isso definitivamente jamais encontra lugar na palavra de Deus. Aliás, a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Muito bem. Agora ele vai explicar, ó. O anjo vai explicar. Verso 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. Né? Então, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Está lá no livro de Tiago. Eu peço, eu quero ser sábia. Tá? É preciso pensar com sabedoria. Então, essa visão foi dada aqui de uma forma enigmática. Olha, ele vai explicar o que é. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes que a mulher, onde a mulher governa. E também representam 7 reis. Então, as 7 cabeças têm um duplo significado. As 7 cabeças são 7 montes e são 7 reis. E reis e reinos são sinônimos, tá? Então, 5 deles já caíram. 5 desses reis, ou seja, 5 desses reinos, dessas cabeças que ele viu, o monstro, né, a besta vermelha tem 7 cabeças. 5 na época do apóstolo João já caíram, ele está dizendo aqui, ó. A gente está falando então do ano 95, 96, provavelmente 96, depois de Cristo. 5 já caíram, o 6º está governando. Então, quem estava governando na época de João era um imperador romano, que aliás havia destruído Jerusalém, né, no ano 70. O 6º está governando, e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. Né? Então, veja que a Bíblia não está dando nada à toa, ela está dando detalhes. Então, você não pode simplesmente dizer, então é o próximo, porque o próximo durou muito tempo. Né? Mas aqui está dizendo que o reinado dele será breve. Né? Então, você sabia, eles discutem até hoje, quem que é esse 7º reino? Né? A besta... Porque está dizendo que 5 já caíram, 6 estava reinando na época de João, que era o Império Romano, tá? Mas o 7º ainda não veio, e a Bíblia diz que o seu reino será breve. Tá? Verso 11. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei.
é como os outros 7 e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Então, existem várias correntes, né? Adventistas e outros, vários outros, russitas, etc., que dizem que são esses 10 reis, são 10 reis que saíram do Império Romano. São esses 10 chifres da besta, né? Mas acontece que existe uma falha aqui, porque não foram só 10 reinos, né, que saíram do Império Romano, que o Império Romano foi esfacelado, né? Foram dezenas de outros reinos, né? Não foram só os visigodos e etc., os anglos, os saxões, não. Houve dezenas, não só 10, tá? Então, certamente isso é mais pra frente, né? Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, olha outro detalhe, para reinarem com a besta. E, gente, agora olha isso e compara com o que eu falei no começo dessa aula. E concordarão em entregar a ela seu poder e autoridade. Então você tem 10 reinos, ou 10 nações, né? Enfim, vão estar em uma reunião ali, representando, são reis, tá? Eles são líderes, né, de nações. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade, tá? Então, democraticamente, a besta vai ser eleita democraticamente, tá? E é a pregação de Thomas Hobbes, né? Ele estava preparando, criando, né? O que ele fez ali foi ensino de demônios, né? E por isso o livro chama Leviatã, e aliás ele chamou essa coisa, esse governo dele, ele chamou de Leviatã, e é mesmo, né? É uma besta escarlate, tá? E as pessoas vão entregar a liberdade delas para isso, né? Ou seja, vamos ser seus escravos, né? Governa sobre nós, nós vamos dar a nossa autoridade, né? Você faz o que você quiser em nosso nome, nós vamos dar o nosso poder, então ele vai mandar nessas nações. Observe que, de certa forma, a ONU já faz isso. Você sabia que a ONU envia para os países, envia para o Brasil, projetos prontos só para serem aprovados? Né? Então você tem projeto de educação prontinho aí, chegando nas nações, ó, aprova isso aqui para ser implantado no seu país, né? Esse negócio vai piorar, não vai não? Olha só o que está falando aqui. Mas não é só 10 reinos que vão seguir a besta, tá? A terra inteira vai estar debaixo da influência dela. Olha só, vê como é uma coisa mais para frente, ó. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eu só posso interpretar o que está escrito. Literalmente, o Cordeiro vai vir. A Bíblia diz que ele vai vir, né? Quando leram lá nos profetas, ele vem num cavalo branco, né? Ou seja, naquela época, quando o rei vem num cavalo, ele vem para a guerra, né? E aquilo lá não era uma figurinha de historinha, não, de historinha infantil. A Bíblia está falando, acredita quem quiser crer na verdade, tá? Então ele vem, e aqui o Cordeiro ele vem para a guerra, tá? Ó, o Cordeiro os derrotará. Então vai ser no final mesmo, tá? Provavelmente no final, então, dos últimos 3 anos e meio, né? Na Guerra do Armagedon. Provavelmente, não tenho certeza, mas vejo assim que é plausível, né? E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Então a igreja vem com Cristo, né? E vamos estar ali vencendo com o Cordeiro. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Viu? Não são só 10 nações. Não são só 10 reinos, né? Toda a terra vai estar, né? A besta e a mulher prostituta vai estar ali governando, né? Está sobre as muitas águas. Aliás, Leviatã é o monstro das águas, né? E as águas aqui ele está dizendo que
que a prostituta governa nas águas, né? É o Leviatã. E ele representa multidões de todas as nações e línguas. Não são só 10 nações. Mas aquelas 10, né, são 10 principais que vão aí elevar a besta, tá? A besta e os 10 chifres que você viu, tchan, 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 odiarão a prostituta. Então a prostituta eleva a besta, tá? Mas depois ela vai ser, olha o que vai acontecer com ela. Ó, a besta, verso 16, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. A prostituta não montava na besta? Pois é, só que a besta vai odiá-la depois, tá? Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, eles vão entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. Tá? Então esse ajuntamento aí de 10 nações com a besta vai devorar a prostituta, que é o jeito que Jezabel morreu, aquela mulher ímpia do rei Acabe, aquela bruxa, né, que morreu, né, sua carne foi comida pelos cães. Essa aqui também, ó, suas carnes eles vão comer a sua carne, eles vão devorá-la, né? Cumprindo assim as palavras de Deus. Verso 18 e último, e a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Na época do apóstolo João, essa grande cidade era Roma. E outra identificação com Roma é que ela estava assentada sobre 7 montes, né? Então Roma e o Império Romano, né? Então Roma foi construída sobre 7 montes, né? O reino dela envolvia, e isso era bem conhecido no Império Romano, né? Os 7 montes, tá? Então a gente vê então que houve uma influência na igreja que passou a ser conhecida como Igreja Católica Romana, que é uma das instituições mais ricas da Terra, se não for a mais rica, né? Ela detém as obras de Michelangelo e outra coisa. Enfim, bem conhecido as ligações assassinas que culminaram com o Holocausto. Ela sabia de tudo, ela baniu do index dela uma porção de livros, jamais baniu o livro de Hitler e outros. E eu vejo com grande preocupação isso aqui, que eu vou mostrar. Eu achei esse livro numa livraria romana. O nome do livro é A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. Então, quando você lê a contracapa, essa pessoa está defendendo que a Inquisição foi um tribunal de misericórdia, né? Mas, né, se você lê as obras, principalmente da pesquisadora, a professora Anita Nowinski, né, ela vai dizer bem claramente, ela foi a Portugal, ela teve acesso, segurou nas mãos o processo da Inquisição. E ela diz bem claro, a Inquisição não absolvia ninguém, inclusive padres foram perseguidos pela Inquisição, padres que não concordaram com aquilo, né? Então, é uma instituição assassina, né? A Inquisição foi uma instituição assassina, e aí eu estou perguntando, a igreja condenou a Inquisição, então como que existe uma obra dessa, né? Dizendo que a Inquisição foi um tribunal de misericórdia. Então esse ranço ainda está lá, tá? Não foi só a igreja de Roma, né, que se coadunou com o Holocausto, você teve entre os protestantes também, né? E você teve entre os católicos pessoas piedosas, né, que ajudaram os judeus, né? Não estou falando das pessoas, e sim de uma liderança que está por trás disso, né? Fazendo essas coisas erradas, tá? Vou dar aqui a referência da minha apostila, tá bom? Se você quiser, você pode baixá-la gratuitamente. Não existe custo, você pode enviar uma oferta se você quiser, tá? Breve introdução à Bibliologia e Escatologia de Daniel, capítulo 9. O link está aqui embaixo no meu blog, diariotorá.com.br.
tenente.blogspot.com, ok? E aqui em cima, né, tem um ícone aqui do CD do meu pai, Vivaldo Lopes, intitulado Sublime Amor, um CD muito lindo, né, com um som do céu, muito ungido. E se você quiser adquirir o arquivo digital ou o CD, ou ambos, não vai alterar o custo, né, a R$15, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, de tenente, ten.alopes, com S, ten.alopes@gmail.com. E eu me despeço aqui, te desejando shalom e estude a palavra de Deus. Shalom!